continuamos com a nossa trilha dedicada à infraestrutura rodoviária e gestão de obras públicas. Agora com um painel muito fantástico que vai tratar das ações inovadoras na gestão responsável dos recursos públicos. Eu, Rafael Scala, gerente de contas especiais aqui na Softplan, dedicado ao segmento de infraestrutura e transportes, continuo com vocês e tenho o prazer de chamar dois convidados muito especiais. Que estão de frente de grandes instituições importantes da infraestrutura rodoviária do país. Começo com o Marco Aurélio Cordeiro, que é diretor administrativo financeiro no DR do Paraná. Seja muito bem-vindo, Marco. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui representando o DR do Paraná, em nome do diretor-geral Fernando Furiati. Agradeço muito aos organizadores do evento. Eu sou o diretor administrativo financeiro do órgão, sou formado em ciência da computação, tenho especialização em gestão de empresas, mestrado em engenharia de software e uma certificação internacional em medição de software. Legal, legal, muito bacana, Marco. Obrigado mais uma vez. Também quero chamar para esse painel o Geraldo Jacinto, que é chefe do 3º Distrito Rodoviário do DR do Distrito Federal. Geraldo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar, por favor. Obrigado, é um prazer também estar aqui representando o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, em nome do diretor-geral Fausto Nacfuri, superintendente de obras Cristiano Cavalcante. Agradeço aí poder estar participando disso aí. Geraldo Jacinto, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Goiás, tenho uma pós-graduação em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, e estou no DR aqui há 10 anos, hoje chefiando o 3º Distrito, uma região importante aqui do Distrito Federal, com vias muito de cargas e de pessoas. Estamos à frente aqui do sistema de manutenção e de conservação das rodovias, tentando fazer o melhor para a população e para a sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, Geraldo. Bom, pelos dois convidados, vocês já viram aqui o teor da nossa conversa, como esse bate-papo vai ser rico. E eu gostaria apenas de traçar aqui uma pequena introdução a esse importante tema, né? A gente sabe que a consolidação do uso de tecnologia nos departamentos de estradas e rodagens, nas secretarias de infraestrutura, faz com que os órgãos de controle passem a interagir com esses setores da administração pública cada vez mais ativamente. Sabemos que é dever do Estado acompanhar a gestão de recursos públicos e que cada vez mais as instituições públicas buscam estar amparadas por pessoas e tecnologias que, mais do que automatizar os processos, tornando-os seguros, ágeis e eficientes, entendem a importância de uma gestão responsável dos recursos públicos. Para iniciar esse nosso novo painel, eu gostaria de convidar o Geraldo aqui do DRDF, né, que vai compartilhar com a gente sobre como o DR mudou a gestão das estradas e virou inspiração dentro do Distrito Federal para padronizar a administração de obras e manutenções públicas. Então, Geraldo, conta um pouco para a gente como é que foi esse episódio, essa situação. Okay. Bom, o DRDF é um órgão criado aí na década de 60, né, 20 de junho de 60, e tinha como principal objetivo a implantação do plano rodoviário do Distrito Federal. Desde 1960, esse plano já foi alterando aí por diversos decretos e normas, né? E chegamos hoje ao que existe hoje no sistema rodoviário do Distrito Federal, né? As nomenclaturas das rodovias, elas são da mesma forma que é feito pelo DENIT, né, estabelecido pelo DENIT, com uma particularidade que são as estradas parques, né? O Distrito Federal teve aí a criação, com a ideia trazida aí do Lúcio Costa, se criar as estradas parques aqui no Distrito Federal, que eram as chamadas parkways, né, nos Estados Unidos, que são rodovias largas, com grandes canteiros e bem arborizadas, né? E dentre essas, a gente tem a DF-001, né, que é uma rodovia de contorno, ela chama EPCT, que é a Estrada Parque Contorno, que ela abarca toda a bacia do Paranoá, né? E as rodovias radiais, né, que contornam essa bacia, né, todas elas começam com zero, e é onde estão as estradas parques, né, que é essa que eu defini.
E as outras rodovias seguem a mesma nomenclatura estabelecida pelo DENIT. Em questão dessa alteração, dessa mudança que foi feita aí, né, toda a parte de administração da malha, aconteceu de forma que a gente, em 2014, passou por uma auditoria, né, do Tribunal de Contas, né, onde o TCDF percebeu que o DR não tinha uma estrutura, né, de manutenção, uma estrutura padronizada de manutenção e conserva dentro das nossas rodovias. Né? Lógico que foram feitas outras considerações, né? Mas a principal, que é essa que a gente tomou decisão de fazer, era que o DR não tinha conhecimento de toda a sua malha em termos de patrimônio, né? Em termos de inventário. A gente não tinha inventariado as nossas rodovias, não tinha, às vezes, um planejamento de trabalho, um plano, né, de trabalho. E dentre os itens mais importantes dessa tomada de decisão do DR, em função da auditoria do tribunal, foi a implantação do inventário, né, dos elementos geradores de serviço de conservação, a adoção de um procedimento padronizado, né, de um monitoramento do estado de conservação das rodovias, e de uma metodologia única, né, que pudesse abarcar toda essa estrutura, né, de manutenção e conserva. Dentre isso, o DR, procurando uma maneira de se organizar e resolver isso aí, já com um contrato com a Softplan aí dentro do CIDE, né, a gente buscou mais um gomo daquela laranja, né, que foi o sistema de administração de manutenção, foi o SAM. Né, foi apresentado para o DR. Inicialmente, a gente estava fazendo tudo manual mesmo, era na caneta, planilha de Excel, era o que a gente usava aqui para tentar nisso aí. E o sistema veio para melhorar, para adequar ao que a gente precisava de melhoria, né, nessa conservação. Então, inicialmente, foi feito o inventário, né, fizemos um inventário completo com o apoio aí da Softplan, né, e começamos a fazer o gerenciamento e o planejamento dessas atividades de controle de execução. Né, na verdade, como que a gente faz isso? Pega o inventário, através do inventário é dado as notas aos elementos rodoviários, e através disso você consegue planejar, né, fazer esse planejamento dessas atividades. Você pega os elementos que estão com notas piores, né, com a classificação de ruim, péssimo, e você consegue, no ano seguinte, planejar a execução desse serviço de acordo com essas notas. Isso você consegue gerenciar, né, melhor esse planejamento. Né? Daí você consegue ter um ganho melhor de qualidade no atendimento do serviço, né, para a população, porque você já planeja, você já sabe o que você vai fazer, você otimiza os gastos com transporte, você consegue planejar os seus insumos, né, saber exatamente aquilo que você vai fazer. Né? O inventário está todo georreferenciado, né, com relatório fotográfico, onde você consegue saber os elementos, né, você consegue ter um atendimento mais rápido àquilo. Né? Então, assim, na verdade, foi tudo isso, né, que foi criado, essas ações que foram criadas para a gente melhorar e se tornar realmente a referência que foi, né, nesse trabalho aí aqui no Distrito Federal. E o resultado obtido que a gente teve foi isso, né, um reconhecimento do próprio Tribunal de Contas. Eu também sou membro, né, quer dizer, fui membro no governo passado do Sistema de Patrimônio aqui do Distrito Federal, né, e hoje o DR já está com toda essa parte dela de rodovias inventariada. Né? Então, hoje o tribunal já reconhece esse trabalho. A gente está passando atualmente por uma nova auditoria agora, de novo, no sistema, e o que se viu é que o próprio Tribunal de Contas ficou, assim, realmente, assim, viu realmente a diferença que teve daquela época que o DR não tinha nenhum controle,
quando eu falo nenhum, assim, na verdade não é nenhum, né? A gente tinha um controle, mas que não era satisfatório, né? E hoje não, a gente tem um sistema todo controlado, georreferenciado, onde você consegue, da tela do seu computador, você consegue saber, né, quais são os elementos rodoviários, tudo aquilo que você tem, né, e tudo aquilo que você precisa fazer, toda essa garantia. Hoje, no Distrito Federal, a gente tem aí, na última revisão do sistema rodoviário, 1.033 quilômetros de rodovia pavimentada e 809 não pavimentados, né? E para você ter ideia de uma das particularidades, quando a gente fala dessas estradas parques também, a gente tem essa situação de que as rodovias, elas passam muito em centros urbanos. Então, as rodovias hoje do Distrito Federal, elas cortam muito, mas cortam muito centros urbanos, né? Então, assim, a gente tem uma gama, uma quantidade de elementos rodoviários muito grande, né? Então, para você ver, em 1.840, 1.850 quilômetros, em 65 mil, né? Mais de 65 mil elementos rodoviários cadastrados, né? Uma quantidade aí da ordem de quase 35 elementos rodoviários por quilômetro de rodovia. Então, assim, é um quantitativo, é lógico que isso é uma média, rodovias mais, as não pavimentadas um pouco menos, mas, assim, é um quantitativo de elementos rodoviários muito grande. Então, assim, é um quantitativo de, assim, se você for olhar hoje malha viária do Brasil, é um quantitativo pequeno, né? Se você pensar num distrito, né, da unidade da federação com 2.000 quilômetros de rodovia, não é uma quantidade muito grande. Mas cuidar é uma dificuldade que a gente tem pela quantidade de elementos de cruzar centros urbanos, de interferência que a gente tem aí entre malha viária urbana e malha viária rodoviária, né, vamos dizer assim. E hoje também a gente já está com a implantação aí dessa gestão da manutenção rodoviária já na palma da mão, né? Vamos dizer assim. A gente está implantando esse sistema aí já, né? Hoje a gente já tem ele no computador, a gente está levando ele via mobile, né, para os distritos rodoviários. A gente tem muita área hoje do Distrito Federal, pouca coberta com internet, né? Mas esse sistema ele dá a oportunidade, que é uma grande vantagem, de você fazer a sincronização enquanto você está no distrito, com a internet. A partir do momento que você sai do distrito e vai para o trecho, você pode cadastrar elementos, ou você pode, através de uma ordem de serviço, né, que você retira quando você sai do distrito para onde você vai atuar e trabalhar com aquilo, você consegue ali cadastrar os seus insumos, cadastrar hora de trabalho, serviço, tudo aquilo via mobile, e a partir do momento que você volta para o distrito onde você tem, ou qualquer lugar que você tenha uma internet, você consegue sincronizar e todos esses serviços são autorizados. Ou seja, você não precisa necessariamente de ter a internet no trecho. Você pode cadastrar seus insumos, cadastrar hora de trabalho, equipamento, tudo, e a partir do momento que você chega no distrito onde você tem acesso à internet, tudo isso é atualizado, né? Essa é uma grande vantagem aí que a gente tem, e a gente já está implantando aí, acho que do final do ano para o início do ano que vem, a gente já vai estar com tudo isso sincronizado. E a grande vantagem disso aí também é que a gente pode hoje atualizar o inventário através do mobile. O que você faz? Você tem as suas notas, né? Você faz o seu planejamento, e a partir do momento que você tem um elemento que estava com a nota ruim, a partir do momento que você faz a correção, no próprio trecho você pode alterar a nota dele, e isso já vai direto para o inventário, e no inventário isso já é corrigido. No ano seguinte, quando você for fazer o novo planejamento, aquele elemento que estava com nota ruim, ele já passa a ter uma nota boa. Então, a sua planilha orçamentária de planejamento do ano seguinte, ela já vai reduzindo, porque aquele serviço já foi executado, ele já foi corrigido. Aquela nota já foi alterada, o elemento, ele está sendo atualizado constantemente. Eu não preciso voltar o ano que vem, fazer um inventário, rodar minhas rodovias, tudo de novo, fazer, olha, esse elemento aqui foi feito o serviço dele. Não, isso é feito via mobile, você já chega, faz a correção do serviço, e ali mesmo você já vê e já atualiza a nota. Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma placa que está pichada, ou que
está enferrujada, qualquer tipo de serviço que faz com que ela tenha uma nota ruim. A partir do momento que você limpa, que você substitui aquela placa, você já atualiza ela no sistema, já altera a nota e no inventário ela já fica com uma nota boa. Quer dizer, então, isso também já é uma grande vantagem que a gente tem hoje de atualização do sistema diário, né? Vamos dizer assim. Bom, essa aí já é um sistema de cadastramento, né, que a gente tem feito também em parceria aí com a Softplan, né? Já é o cadastramento, nesse caso aí específico, a gente está vendo o cadastramento das rodovias não pavimentadas, né, onde o veículo já faz toda a filmagem da rodovia, já faz o georreferenciamento de todos os elementos, e através da ferramenta aí que é o Road Maps, né, você já consegue ver exatamente o elemento, ter foto. Isso foi uma coisa, um diferencial muito grande, que o auditor do Tribunal de Contas, a gente pegou o celular, um aplicativo do Road Maps, a gente foi para o trecho com ele, e de lá a gente conseguia ver os elementos, identificava o elemento, ia, verificava como é que ele estava na foto. Então, quer dizer assim, ele quis, na verdade, a gente estava no trecho, né, com o aplicativo do Road Maps, e aí de lá ele falou, não, quero conhecer o sistema via computador também. A gente teve aí o apoio da Softplan o tempo todo com o Adriano, aqui, que é um parceiro que a gente tem aqui, e ele apresentou todo o sistema, com notas, com avaliação de trecho, tudo assim, e ele conferindo no papel e a gente ali no computador, e ele olhando e viu que realmente, assim, o sistema é muito dinâmico, né? O sistema é realmente muito dinâmico. A gente pôde ver no computador, pôde conferir no trecho que estava sendo executado, pôde ver no celular realmente as notas, as fotos, como que o sistema estava, tudo georreferenciado, cadastrado. Então, assim, realmente foi um ganho, uma mudança muito grande que teve, e realmente assim, o próprio Tribunal de Contas achou isso assim, fantástico, o crescimento que teve aí, é lógico que teve uma diferença muito grande. Tipo assim, a administração ela veio antes do SAM e depois do SAM, né? Vamos dizer assim, né? Então foi realmente um ganho muito grande que teve a tecnologia, né? Essa é a página do Road Maps, né? Que a gente fez o cadastramento lá dos elementos, como eu disse, e essa aí está no aplicativo, está no celular. Você consegue chegar e através do cadastramento, dos códigos que tem, a planilha do SAM, que são essas mesmas que estão no Road Maps, você consegue identificar o elemento no trecho, tudo com a facilidade assim, incrível. Realmente muito vantajoso. Perfeito, Geraldo, queria agradecer demais aqui a apresentação. Realmente a gente vê, né, a relação direta de todas as fases da administração da manutenção, quer dizer, desde o momento em que eu tenho o inventário, desde o momento em que eu tenho a classificação, até o momento em que eu tenho a apresentação desses dados, como você bem colocou, né? Ficou muito bacana. Uma coisa que eu queria te perguntar é que você falou em planejamento, e em um determinado momento a gente viu ali que esse planejamento, ele já perpassa também o planejamento para os próximos anos, né? Então, com essa visão, com essa organização que é feita desde o inventário, da classificação, do monitoramento, da vida útil dos elementos, né? Foi percebido também que o sistema já faz uma geração de um orçamento para prever a disponibilidade orçamentária para o próximo ano. E eu fiquei sabendo que aí no Distrito Federal isso foi muito bem visto, inclusive a nível de governo, né, com esse planejamento já associado à tabela de referenciais de custos, fazendo esse planejamento do orçamento do ano seguinte. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Até mesmo nessa situação aí do planejamento urbano, do patrimônio, né, desse grupo de patrimônio do governo, ele sempre tem pedido orçamento para o ano seguinte em relação à manutenção. Então, é isso que a gente faz. A gente pega um inventário, gera um orçamento através das notas que são dadas pelos níveis de esforço dos elementos. A gente já tem um orçamento do ano seguinte daquilo que a gente precisa para colocar todos os elementos de nota, com nota boa, né, no sentido de ótimo. Então, assim, isso é uma vantagem que a gente tem. Foi pedido o orçamento, a própria Secretaria de Economia achou que estava demorando demais e a gente rodou o orçamento aqui, fez o documento, mandou em anexo tudo que a gente tinha do SAM, né, e já encaminhou para o governo dizendo, olha, para eu
fazer minha manutenção no ano seguinte, para pegar meus elementos todos de nota ruim e deixar tudo ótimo, o orçamento que eu preciso estimado é esse aqui. Então, assim, isso é uma grande vantagem que a gente tem hoje também, a nível de poder prever, né, planejar aquilo que a gente precisa para o ano seguinte. Muito legal. Isso, enquanto cidadão aqui, falando pelo meu lado, né, a gente começa a perceber, de fato, todo o trabalho que a gente sabe que é feito dentro dos DRs, mas que a gente começa a ter conhecimento, a ver, né, a ter essa informação em mãos, que é algo que a gente consegue no Distrito Federal, acompanhar toda essa evolução da manutenção e saber que efetivamente estão sendo inventariados, mantidos, né, e que o governo já tem ali a previsão de orçamento necessário para ir fazendo essas manutenções. Então, muito bacana, mais uma vez, muito obrigado pela palestra. E agora chegou a vez do Marcão, né, conhecido Marcão, Marco Aurélio, que vai tratar do contexto lá do DR do Paraná, que é o que sustenta a instituição para que ela se mantenha responsável pelos recursos públicos na execução e gestão de obras rodoviárias. Nessa rotina do órgão e no gerenciamento financeiro, e também possa ser uma instituição que promova transparência para a sociedade, né, Marcão? Então, por favor, peço que você fique à vontade para fazer sua apresentação. Obrigado de novo, né, Rafael e a equipe da Softplan. Então, agora a minha abordagem será mais na diretoria administrativa financeira, o que a gente está fazendo nessa diretoria para dar condições que as nossas diretorias técnicas e de operações consigam atuar com excelência, tá? Então, vou mudar um pouco o foco daquilo que o Geraldo apresentou aí para vocês nessa primeira parte do nosso evento. O DR hoje, ele, por conta do nosso governador, que é um entusiasta da infraestrutura, está tendo que se reinventar. E, para isso, a gente estabeleceu, né, uma linha estratégica, que é o que a gente vai apresentar para vocês. Então, a gente tem um governador que é um entusiasta da infraestrutura, que entende que cada recurso que a gente coloca na infraestrutura retorna muitas vezes mais na economia. A gente tem o nosso secretário de infraestrutura, que também tem nos apoiado muito, e um diretor técnico, né, que é o nosso diretor-geral, que é um especialista na área de rodovias. Bom, então os pilares que essa administração está se baseando para dar essa condição do DR executar esse conjunto de obras, né? Hoje, o DR do Paraná é um dos maiores canteiros de obras do país, e a gente fala isso com muito orgulho aqui no DR, né? E para isso, a gente estabeleceu um projeto que quer dar essa sustentação administrativa. O nome desse projeto se chama O DR do Futuro Já Começou. E ele se baseia nesses 4 pilares: pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia. Na área de pessoas, o que a gente está fazendo? Né? Resgatando a missão do órgão, né, de forma conjunta. Como que isso está acontecendo? Com a capacitação das nossas lideranças. Então, a gente abriu agora em agosto o nosso treinamento de líderes, onde participam todos os nossos diretores, né? O diretor administrativo, que sou eu, o diretor-geral, que é o Fernando Furiati, o diretor técnico, que é o Luiz Carlos de Cristo, o diretor de operações, que é o Alexandre Fernandes, todos os nossos coordenadores, os substitutos dos coordenadores e a nossa assessoria. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de liderança, reconstruindo a missão, para onde que o DR quer ir, como que ele quer operar. Além disso, a gente está fazendo uma nova reestruturação, porque a gente quer deixar o DR, a gente está preparando o DR para os próximos 10 anos. Né? Então, para isso, o que aconteceu? O DR, ele vem, ao longo dos últimos anos, né, ele já teve 10 mil funcionários na década de 80, e em janeiro de 2017 nós éramos 1.200 pessoas. Hoje,
em 2021 nós estamos com 634. Então, o que a gente viu? Que para a gente continuar trabalhando com excelência, né, conseguindo fazer o trabalho que o DR precisa fazer com excelência, nós temos que trabalhar em duas ações nessa questão de pessoas. A reestruturação, então, pensando no novo organograma, onde a gente, uma das principais ações dessa reestruturação é criar a diretoria de projetos, né, porque o DR não consegue fiscalizar, executar, contratar obras se a gente não tiver os projetos. Então a gente está criando essa diretoria, e a outra coisa é fazendo a recomposição do nosso quadro de servidores, que a gente quer retornar àquele patamar de 2017 com mais ou menos 1.200 colaboradores. Na área de processos, né, que é o nosso segundo pilar. Então, o que a gente está, por conta dessa reestruturação que a gente está fazendo, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter muitas pessoas, vamos dizer, entrando, né, nesse novo DR. E para isso nós vamos precisar capacitar essas pessoas. E o que aconteceu ao longo dos anos, né? O servidor público, normalmente ele entra numa instituição, como é o caso da nossa, e ele fica muito tempo, né? Então, o conhecimento, ele acaba sendo dos servidores, né? E aí, o que a gente está fazendo, né? Por que é importante esse pilar? Ou seja, a gente quer capitalizar o conhecimento que hoje está na cabeça dos nossos servidores e trazer para os processos, ou seja, capitalizar o conhecimento dos nossos processos para o DR efetivamente. Um outro trabalho que a gente está, um outro foco que a gente persegue nessa questão do mapeamento de processos é aproveitar para revisar os processos. Então, nesse mapeamento onde a gente documenta os processos, a gente já aproveita para fazer aquele questionamento, mas por que é feito dessa forma, né? Porque muitas vezes o servidor vem executando há tanto tempo que ele nos diz assim, não, é porque sempre foi assim, né? Então a gente já aproveita para fazer uma melhoria no processo, principalmente com o uso de tecnologia, racionalização de procedimentos, que é o que a gente está buscando. A partir do mapa, né, do mapeamento, a gente faz a normatização, ou seja, atualiza a normatização, faz essa disponibilização na nossa intranet. E uma outra questão que a gente já vem aplicando é a tramitação. Hoje a gente está eliminando o papel, né? Então, aqui no DR a gente deixou de tramitar o papel e as coisas acontecem através de um sistema e tudo tramita através do protocolo digital, ou seja, o processo ele já nasce digital. Daí o nosso terceiro pilar é infraestrutura, ou seja, nós precisamos dar condições para que o nosso servidor consiga desempenhar o trabalho com excelência. Então, para isso a gente vem investindo na infraestrutura, né? Com computadores de ponta, notebooks, celulares, não só para os nossos colaboradores, para os nossos gestores de obras, fiscais de obras, mas também para o nosso braço de fiscalização, que é o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Então, quando a gente fala na infraestrutura, a gente também está incluindo todo o Batalhão da Polícia Rodoviária, além do DR, né? A adequação das instalações físicas, né? Para vocês terem uma ideia, o DR aqui do Paraná está organizado, né, na diretoria geral, que fica aqui na sede, 5 superintendências, né, ao longo do estado, e 14 escritórios regionais, além de um batalhão da Polícia Rodoviária, 6 companhias e 54 postos rodoviários. E toda essa operação, toda essa infraestrutura é gerenciada pelo DR aqui do Paraná. Então a gente está reequipando as nossas instalações físicas, né, para que ela tenha condições da gente operar pelos próximos 10 anos. Estamos trabalhando tanto nas instalações físicas, né, predial, quanto na infraestrutura elétrica, lógica e de rede. E na área de tecnologia, né, que é a área muito importante, então a gente tem 2 parceiros muito importantes para nós, né? O primeiro é a nossa companhia, né, do Estado, a Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação, e a Softplan.
né? Então, toda a operação hoje do DR, né, todas as áreas de negócio, elas estão sobre o sistema SIDER. Tá? Então, a gente vem evoluindo a tecnologia, né? E a gente tem um sistema que hoje nos atende muito bem. Né? E aí a gente vem atuando em outras áreas. Né? Então, a gente está com, por exemplo, a gente implantou o GPROC, né, no ano de 2020. O que esse sistema faz, na verdade? Esse sistema é feito pela Companhia de Tecnologia aqui do Estado, aonde o cidadão ele pode fazer o seu recurso de multas ou indicar o condutor 100% de digital, ou seja, ele não precisa sair do conforto da sua casa. Um outro projeto que a gente implantou agora esse ano é o JITMOB, que é o talonário eletrônico, né? Então, o policial rodoviário, ele até há pouco, ele utilizava um talonário em papel para fazer a sua autuação. Agora a gente disponibilizou um telefone celular com um aplicativo, que é o JITMOB, onde ele faz a autuação de forma eletrônica, acessando as nossas bases de dados, né? Então, hoje ele informa a placa, como ele está no celular com a rede de dados, ele vai até a base de veículos e traz as informações, ou seja, minimiza os problemas de informação divergente, né? Então, a gente tem tido, além de agilizar o processo da autuação, ainda minimiza erros. Né? A gente também disponibilizou um novo portal, né? Um portal mais moderno, né? E com muitos serviços, na verdade, todos os serviços do DR estão lá. A gente passou a disponibilizar com esse mapeamento de processos, nossos processos na intranet também, né? Para que o nosso servidor possa ter as informações quando precisa. E a gente iniciou, na verdade, esse mapeamento na área de TI. Então, eu comecei como coordenador de informática no ano de 2019, né? E aí a gente começou a fazer essa parte de mapeamento, que agora a gente está levando para toda a diretoria administrativo-financeira, e a ideia é que isso siga para as demais diretorias ao término do trabalho aqui na diretoria administrativa. Aqui é só a carinha, né, do JIT, que é o nosso sistema, né, que é o nosso talonário eletrônico. E no pilar de tecnologia, então, a gente tem mais alguns projetos, né? Então, a gente fez o georreferenciamento das nossas rodovias, isso está disponibilizado também no nosso portal lá do DR. A gente implantou agora em outubro um novo sistema para fazer a gestão do transporte coletivo intermunicipal, também com além do sistema no portal, a gente tem um aplicativo para fazer a vistoria também para os nossos fiscais. A gente está fazendo a contratação do nosso Centro de Controle de Informações, que integra as diversas bases do Estado, né, que interessam, vamos dizer, ao DR do Paraná, está integrado também com as nossas praças de pedágio. Então, hoje, um veículo que passa em qualquer das pistas das nossas praças de pedágio, tem uma câmera OCR que captura a placa, e essa informação vem para o DR, né, e aí, no nosso centro de controle, que agora a gente está fazendo o controle da sala, mas o sistema já existe. E aí a gente, através do acesso às nossas bases, consegue identificar aquele veículo, a gente sabe a posição onde ele está, e a gente identifica se é um veículo de furto, de roubo, se é um veículo de investigação, se está com o IPVA ou licenciamento em atraso e outras condições. E isso permite a gente fazer uma abordagem integrada com a nossa Polícia Rodoviária Estadual. A gente está com um projeto para o ano que vem, que é o monitoramento dos postos rodoviários. Então, como a gente tem 54 postos ao longo das nossas rodovias, dos nossos 10 mil quilômetros de rodovias, a gente está também com esse projeto de instalações de câmeras, né, tanto de monitoramento das instalações físicas, quanto a disponibilização de câmeras OCR nas pistas ida e volta, de forma que a gente tenha também integrado a esse nosso sistema qualquer veículo que passe em frente aos nossos postos rodoviários, a gente também vai conseguir identificar essas questões que interessam, vamos dizer, para a fiscalização.
Esse aqui é mais ou menos uma ideia, né, do que o DR está pensando no nosso centro de controle de informações, né? Então, eu tenho um conjunto de operadores que vão estar verificando as diversas áreas, né, de controle do DR através de uma sala que a gente está chamando de centro de controle de informações. E aí mais algumas coisas que a gente vem fazendo, né, e que a maioria dos DRs sofre do mesmo problema, né? Veículos que a gente tem apreensão, veículos de processos judiciais, veículos, as nossas viaturas, né? Ou seja, ao longo do tempo, a gente vai colocando elas entre aspas, em cemitério de veículos, né? Então a gente vem trabalhando para fazer, né, o leilão. Então a gente está fazendo os leilões de sucata e de prensados, né, de forma a limpar todos os nós. A gente está justamente nessa fase. Até o final desse ano a gente quer realmente ter feito toda a parte de leilão, né, e a doação de equipamentos aos municípios também, de forma a deixar o DR mais limpo, vamos dizer, né, que é eu chamo de DR Clean. E isso é o que a gente vem promovendo aqui na instituição, para que a companhia possa estar preparada para a gente poder atuar nos próximos 10 anos aí com uma infraestrutura atualizada, sistemas de ponta e pessoal capacitado. É isso, era essa a minha apresentação. Perfeito, Marco. Eu acho que você trouxe aqui uma visão bem legal desses 4 pilares, né, fortes que o DR vem focando e tomando ações para realmente se modernizar, se reinventar, como você falou no início da palestra, né? E eu gostei bastante do foco que vocês trazem em tecnologia, né? Essa visão de realmente que a tecnologia passa a ser um braço do DR no que tange suas atividades finais. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em relação à solução CIDER, que hoje o DR conta aí com mais de 30 módulos implantados, alguns passando por modernização, né? Como que o DR vê o papel estratégico dessa solução dentro da sua operação diária? Hoje o DR, na verdade, ele dá suporte para toda a nossa operação, né? Então, assim, a gente tem módulos administrativos que são usados aqui na diretoria administrativa financeira e os módulos especialistas, né? Que atuam tanto que dão suporte para as ações, tanto na diretoria técnica quanto na diretoria de operações, né? Então, é uma solução que a gente já tem há muito tempo, né? Eu imagino que o DR deu início, vamos dizer, a essa solução, né? A gente tem muito orgulho disso e a gente está muito feliz na verdade, a solução a gente só vai atualizando ela, né? Ou seja, a tecnologia vem avançando a passos largos e a gente vem buscando essa atualização nas nossas soluções, tanto junto ao nosso parceiro, que é a Softplan, na questão do CIDER, quanto ao nosso parceiro, que é a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado, para que a gente tenha o melhor, na verdade. Eu queria só iniciar esse bate-papo com o Geraldo. Você viu aqui um pouco, né, o grande papel dentro do pilar de tecnologia que o DR do Paraná vem elencando. Nós vimos também na tua apresentação, né, um enfoque muito grande para a tecnologia, para o desempenho das ações em campo, utilizando, né, uma plataforma mobile por meio dos aplicativos para coleta, classificação dos elementos e também até para a gestão das ordens de serviço, como você comentou, né? Como é que você vê o papel dessa tecnologia hoje para o DRDF? Eu acho muito importante, até mesmo porque, como o Marcos falou, os recursos financeiros eles são sempre menores do que aquilo que a gente realmente consegue trabalhar, né? E talvez a tecnologia ela vem para a gente realmente saber estruturar um planejamento onde a gente consegue distribuir de forma melhor, né, esses recursos, né? Talvez seja um grande ganho que a gente tem e atender a sociedade com qualidade, né, menor tempo possível, né? Lógico que depende, como o Marco disse, né, dessa estruturação técnica, né, da parte de projeto, que a gente é uma dificuldade que a gente tem aqui também, tem uma superintendência que às vezes não consegue executar a quantidade de projeto necessário, porque hoje se você pegar o Distrito Federal e o entorno aqui, cresce 4,5% ao ano.
Então, assim, você não consegue dar infraestrutura para todas essas pessoas, né? Então, assim, acaba que você tem que pegar o seu recurso e dizer assim, aonde que eu aplico? E eu acho que a tecnologia ajuda nisso aí. Uma das grandes solicitações do Tribunal de Contas, quando ele fez essa auditoria, foi dizer o seguinte, olha, como é que você escolhe qual rodovia que você vai aplicar seu recurso? Né? Qual é? Então, assim, a tecnologia veio para ajudar isso. Né? Então, tipo assim, a tecnologia te ajuda isso na resposta um pouco mais rápida e até para ajudar nessa quantidade de recursos escassa que a gente tem no Estado, né? Todo ano, né? Vai reduzindo, né? Vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. E Marco, aproveitando essa tônica, né, que você comentou também da redução do quadro, né, de profissionais dentro do DR e também da tecnologia sendo um meio em que os órgãos de controle vêm cada vez mais cobrando também ações e transparência dos órgãos públicos, né? Nós vimos dentro da tua palestra, dentro da tua apresentação, várias ações falando sobre transparência, né? Painel de obras, acompanhamentos dentro do próprio site, né? Ações em que o próprio cidadão pode se autoatender, digamos assim, por meio da tecnologia, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as ações relativas à transparência por meio aí da tecnologia, em que o cidadão tem acesso a essas informações que o DR vem fazendo, trazer um pouquinho mais para a gente. Na verdade, assim, a principal ação nossa nessa questão é justamente o mapeamento de processos, né? Porque a ideia é deixar ele disponível, né, para que as pessoas saibam como que o DR opera, na verdade. A gente tem disponibilizado também as informações das nossas obras, então se você entra no nosso portal, por exemplo, você quer saber como é que está a obra da ponte do Paraguai, a nova ponte Brasil-Paraguai, né, que é uma obra muito bonita, né? Todas as informações a gente acaba tendo disponível no nosso portal. Então, a ideia é a disponibilidade das informações atualizadas das nossas obras, o mapa georreferenciado, onde você consegue identificar as rodovias, onde estão os postos rodoviários, né? As questões, vamos dizer, que interessam ao cidadão e as informações que nos interessam daí na área, né, de infrações de trânsito, e também fica tudo disponível para eles. Então, a gente tem que, né, nos órgãos públicos, a gente tem essa missão e essa obrigação, eu diria. Ótimo, Marco. Eu acho que deu uma visão muito bacana para a gente. A gente está chegando ao final do nosso tempo. Então, novamente, eu queria agradecer demais vocês dois pelo conhecimento, pelo tempo que foi compartilhado aqui conosco, né, em nome da Softplan. Então, agradeço também o Aceite por participar aqui conosco, por transmitir essa informação a todos os nossos GP Talkers aqui, né, que vão estar conosco. E seguimos agora para o bate-papo ao vivo. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos.